Olá, boa tarde, segunda-feira, 29 de maio. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Catarina de hoje. Pontualmente, 12:30. E hoje é dia de gols. Aqui no Meio-Dia Catarina, nós vamos falar das séries A, B, C e D do Brasileirão. E só aqui você vai ter detalhes de mais uma rodada da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Tem, é claro, as principais notícias do estado e nós vamos falar também sobre um medicamento que vai ser oferecido pelo SUS para prevenir o HIV. E você já pensou em ter um plano de saúde para o seu bichinho de estimação? Pois saiba que isso é possível, hein? A gente vai receber também o prefeito de Biguaçu e você pode participar da entrevista enviando a sua pergunta. Pode ser via WhatsApp, Twitter, Facebook ou Instagram. Afinal, o Meio-Dia Catarina, assim como você, é 100% conectado com as redes sociais. Meio-Dia Catarina desta segunda-feira está começando agora. Meio-dia e 32, lembrando que você pode participar conosco do nosso programa até 1h30 através das nossas redes sociais e principalmente via WhatsApp enquanto a gente estiver no ar. É isso aí, ó. Lembrando então, nosso telefone no WhatsApp para você mandar a sua mensagem, interagir conosco aqui ao vivo é no 489-9904-9904. O nosso Twitter, @meio-dia Catarina. Instagram também, @meio-dia Catarina, que mostra os bastidores do programa inclusive, perdão. É segunda-feira, né? Começando, liga na máquina. Mas então, ó, no Instagram, @meio-dia Catarina, tem os bastidores do programa para você acompanhar, que é muito legal. E também a nossa fanpage no Facebook, /meio-dia Catarina. Já fazendo convite, então, na SBL mais uma vez, com a presença aqui em nossos estúdios daqui a pouquinho, para você, morador de Palhoça, ou que está diariamente, precisa Biguaçu. Para você que é morador de Biguaçu, mas por que não também? Você que é de Palhoça, né, amor? Pode também, pode participar. Né, exatamente, tá ali, Biguaçu, Palhoça. Mas enfim, para você que tem interesses no município de Biguaçu, fica mais fácil assim. Mande a sua pergunta, pois o prefeito vai estar aqui para responder daqui a pouquinho. Já pode ir mandando, que a gente vai filtrando aí. Escolhe a sua rede social favorita. Isso mesmo. Começamos então com as principais notícias do estado. Nesse fim de semana, praticamente todas as cidades do estado registraram mau tempo, ou pelo menos chuva. E lá na Serra Catarinense, Lages foi pega de surpresa com essa chuva do fim de semana. Uma grande quantidade, um volume expressivo de chuva, em pouco tempo acabou alagando alguns bairros do município, assim como outras regiões. A Defesa Civil está de plantão auxiliando os moradores hoje. O final de semana em Lages foi de muita preocupação. A previsão de chuva se concretizou, porém, foi bem acima do esperado. A Defesa Civil esteve alerta desde o último sábado, acompanhando os moradores das áreas de riscos. A gente está fazendo monitoramento aqui no Rio Cará, que está nos preocupando porque já está nesse momento a 4 metros de altura, né? E dos 4 metros para frente é o que começa a nos preocupar, porque começa a dar o refluxo, né? A água não tem mais a vazão e ela começa a fazer ela represa aqui nessa região do Caça. Durante todo o fim de semana foram 29 bairros de Lages atingidos pela forte chuva, que provocaram alagamentos e deslizamentos. O principal rio da cidade está sob observação. A Defesa Civil alerta a população para ficar atenta ainda durante a semana. 279 famílias afetadas, 7 pessoas ficaram desalojadas e a gente pede sim que as pessoas tenham atenção, tenham cuidado, né? Não chegar próximo dos rios, se vê alguma movimentação de massa que nos ligue para a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, que a gente está aí à disposição 24 horas. Segundo a Defesa Civil, choveu 101 milímetros em 72 horas. Toda essa chuva causou isso aqui, fazendo a população de Lages ter atenção redobrada, pelo menos pelas próximas 48 horas. Neste bairro de Lages ficou impossível de trafegar. O jeito é fazer como o seu Daniel, recuperar as coisas usando uma canoa. Ele ajuda os moradores do bairro com o transporte através de um barco. É muito difícil. Quando começa a alagar aqui. Nós usamos até 2 canoas com motor para poder ajudar o pessoal daqui, Cruz de Malta, até do Novo Milênio. Às vezes sai por aqui, chega aqui, não tem como passar, a gente passa eles. Abrigos já estão sendo montados caso seja necessário deslocar algumas famílias de suas residências. Se acontecer de represar, é bem provável que a gente precise tirar os moradores aqui das proximidades do Rio Cará.
Tá aí, o Alan acompanhou toda essa situação ontem de perto, muitas famílias atingidas, mas como ele mesmo disse, a Defesa Civil está auxiliando e observando, aí monitorando também o rio. Uma mulher e os 3 filhos morreram em uma batida frontal entre 2 carros na tarde de ontem na BR-280 em Jaraguá do Sul, no limite com Corupá, no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu pouco antes das 2 da tarde. A mulher tinha 32 anos e as crianças, os filhos dela, tinham 1, 7 e 11 anos. Os 3 filhos morreram no acidente junto com a mãe. O acidente deixou outros feridos graves. E o pai das crianças e também marido, de uma das vítimas, segue internado na UTI. A Prefeitura de São João do Itaperiú, de onde eles são, decretou luto oficial. E os moradores estão, é claro, chocados, com esse acidente gravíssimo, essa tragédia familiar. É muito triste, uma vez que uma família inteira, acaba perdendo a vida, com exceção do pai que está no hospital, mas imagina a vida desse pai daqui para frente. É claro que agora é falar do que já aconteceu, mas também é bem verdade que em dias de chuva, a atenção do motorista precisa ser redobrada. Ou seja, Sibeli, nesses dias que tem chovido e muito, a nossa atenção precisa ser extremamente no máximo da concentração quando você está dirigindo o seu carro, para evitar tragédias como essa, porque de fato é extremamente lamentável e triste a gente ter que, toda segunda-feira, trazer informação, de acidente, de trânsito no fim de semana, que eles acabam sendo mais frequentes, infelizmente. É aquela história, cuidar do seu veículo ali, da sua direção, mas cuidar também do outro. Tem que prestar atenção em quem vem ali, tentar evitar, mas realmente uma tragédia lastimável, muito triste. A APAI de Florianópolis decidiu que vai suspender o transporte escolar a partir dessa quinta-feira por falta de recursos. Cerca de 250 alunos dependem do transporte diariamente e podem ficar sem alternativa de locomoção. A APAI sobrevive basicamente de convênios com o governo e prefeitura e com recursos também provenientes da Feira da Esperança. A associação deverá acionar o Ministério Público em busca de uma solução para o problema. Na quarta-feira à tarde, na escadaria da Catedral Metropolitana, aqui da capital, a entidade vai realizar uma manifestação para esclarecer à população toda essa situação e, é claro, pedir ajuda. Ainda em 2017, o SUS deve passar a distribuir uma medicação para diminuir o risco de contágio pelo vírus HIV. Mas o tratamento só deve ficar disponível para os grupos que estão em situação de vulnerabilidade para o contágio. Juan Todescati fez essa matéria e tem todas as informações para você. O nome até pode ser complicado, profilaxia pré-exposição, mas a ideia é simples, medicar pessoas em situação de risco para que elas não contraiam o vírus HIV. A PrEP, como é conhecida, passará a ser oferecida pelo SUS até o fim deste ano. Esse novo medicamento, na verdade, é uma associação de 2 remédios. Um se chama entricitabina e o outro tenofovir, reunidos em um único comprimido. Prevenir a infecção pelo HIV a partir do uso diário do medicamento em quem não tem o vírus, especialmente pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, têm um maior risco de adquirir o HIV. O tratamento já é feito fora do país. Aqui no Brasil, a expectativa é atender cerca de 7 mil pessoas da chamada situação de vulnerabilidade. Essas pessoas, elas definem casais soro diferentes, em que uma pessoa ela tem HIV e a outra não tem. Então essa que não tem HIV, ela acaba tendo uma situação de risco. E são pessoas que declaram fazer sexo sem uso do preservativo, profissionais do sexo e população de transexuais. Estima-se que mais de 850 mil pessoas vivam com HIV no país. Destas, mais de 100 mil sequer sabem que tem o vírus. E um número ainda mais preocupante, aproximadamente 14 mil morrem todos os anos por complicações da AIDS. Hoje nós temos recursos de tratamento fantásticos, novos medicamentos que são extremamente eficientes no controle da doença. Mas a melhor opção é não ter o HIV. Com certeza, em números realmente alarmantes. Que bom que o SUS vai poder disponibilizar esse medicamento aí para agir na prevenção. Prevenção, como o médico disse, é sempre melhor do que depois tentar tratar uma doença
que não tem cura. Nós temos participação? Tem sim, tem participação. Só antes, Sibeli, ainda falando sobre essa questão da preservação, né? Da prevenção para o não contágio de HIV. É tão simples, né? Também você passar num centro de saúde e pegar... Ah, sinto muito? Então tá bom, tá falando demais já, fica quieta. Mas é o seguinte, se passar num centro de saúde, pegar preservativo, né? Você pega o preservativo, tá resolvido, pô. É 100% garantido e tudo mais. E realizar sempre os exames, né, de rotina. Exato. O Rua falou na matéria que muitas pessoas não sabem que tem a doença. Então, vá até um posto de saúde, faz o teste, é gratuito e lá já tem toda a assistência. Muito bem, pessoal, tá participando conosco. Adair Martins, Praia do Sonho de Palhoça. Ele diz assim, ó, boa tarde, sempre ligado com vocês aí no Meio-Dia Catarina. Muito obrigado pro Ailton, que tá ligado conosco. Tem pergunta já chegando pro prefeito de Biguaçu, daqui a pouco é o nosso entrevistado. Você vai mandando. Também tem pessoal já falando futebol, que é no próximo bloco, 12h42, porque na sequência vem aí séries A, B, C e D do Brasileirão, além da terceirona do estadual, Sibeli. Voltamos já. Fique conosco. Meio-dia e 44, voltamos para falar de futebol. Hoje tem jogo, Chape e Avaí, né, Gustavo? Exatamente, Sibeli, é o reencontro dos times que decidiram o campeonato catarinense desse ano. Deu Chapecoense, é verdade, no título. Porém, né, Mu, você tem boas lembranças, né? Do último jogo lá em Chapecó. Boas lembranças porque o Avaí venceu o último confronto lá no Oeste Catarinense. Vamos nessa então? Vamos conferir a agenda. Anota aí pra você que vai acompanhar hoje à noite, vai ligar o seu rádio, acompanhar na TV. É 8 da noite, Chapecoense e Avaí. É o complemento da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Clássico catarinense, então, na elite do futebol nacional. E a Chape se prepara, então, para essa reedição da final. Qual será o sentimento? Não só dos jogadores, mas de toda a comissão técnica. O Verdão, que vem de 3 vitórias consecutivas, fecha a rodada com chances de assumir a liderança do Brasileirão. Por isso, basta vencer o Avaí por 2 gols de diferença. O jogo do Avaí é um jogo de 6 pontos pra gente, a gente sabe disso. Não só pelo fato de ser um rival de dentro do nosso estado, mas o fato de você ter que brigar com eles, né? A Chapecoense nunca escondeu, e ainda mais esse ano, que é um ano diferente da sua história, ela quer se manter na Série A. E para isso tem que somar o maior número de pontos possíveis, e a gente conta exatamente com essas partidas que são jogadas dentro da Arena Condá. Este será o 5º duelo entre Chapecoense e Avaí na temporada. Cada equipe venceu 2 vezes, uma dentro e outra fora de casa. Porém, a Chape ficou com a vantagem e o título do catarinense. Vai ser um jogo muito disputado pelo fato da gente já ter se encontrado algumas vezes. A gente tem que, da mesma forma que foi, a gente já conhece o time deles, eles conhecem a gente, então vai ser um jogo muito disputado ali dentro, esperamos sair vitoriosos também. Para o clássico de hoje à noite, a Chapecoense está fazendo promoção de ingressos. Os valores são de R$ 40 na geral, R$ 60 na social e R$ 100 nas cadeiras. Além do preço reduzido, os sócios também têm vantagem e podem comprar um ingresso para acompanhante no valor de meia entrada para a social e também na geral. Chapecoense e Avaí se enfrentam hoje às 8 horas da noite na Arena Condá. Muito bem, ó, só lembrando, a Chapecoense, além de 3 vitórias consecutivas, a Chapecoense tem 4 partidas de invencibilidade. Empatou com o Corinthians na estreia do Brasileirão, aí depois venceu o Lanús, o resultado foi revertido no tapetão. Aí na sequência, vem em casa, jogou com o Palmeiras, ganhou de 1-0 e depois de novo em casa, venceu o Zulia, 2-1. É um time que oferece resistência para o Avaí hoje à noite, hein? Tá embalado. Vai ser complicado. O Mu, que é torcedor do Avaí, sabe muito bem que a Chape costuma complicar lá. Só que tem um detalhe, tem aquela história, né? O Avaí, geralmente, em Chapecó também tem se dado bem. É, verdade. Tá monossilábico hoje. Segunda-feira, né? Segunda-feira, claro. Tá pegando no tranco. Muita chuva, né? Tá É verdade, exatamente. Aí deu problema na aparelhagem. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente teve um catarinense em campo na sexta-feira, que foi o Criciúma. Olha lá.
Criciúma, meu Deus, Mu. Que coisa medonha. Perdeu para o América Mineiro 3-1 na terceira rodada da Série B. O Figueirense já jogou lá na terça-feira e também foi derrotado pelo Guarani. Vamos ver então como é que é essa terceira derrota seguida do Tigre na segundona do Brasileirão. Os gols só saíram no segundo tempo. Depois que Luan botou a mão na bola dentro da área, Zé Roberto bateu o pênalti e abriu o placar. 1-0 Criciúma. Mas a partir dos 30 minutos o América Mineiro reagiu. Rui recebeu o lançamento, driblou o goleiro e empatou, 1-1. Aí, aos 42, o Renan Oliveira aproveitou a sobra e virou o jogo para o América, 2-1. E nos acréscimos ainda deu tempo para sair um pênalti para o América. Bill bateu e fechou a conta. Criciúma, Lanterna 1, América Mineiro 3. O mudando uma cornetada aqui, até o Bill marcou, mas de pênalti também, né? Pois é. No Figueira ele também fez de pênalti. Vamos nessa então dar uma olhadinha na classificação da Série B, como é que está, principalmente que interessa não só pro torcedor do Tigre, mas também pro do Figueira. Olha lá. A primeira posição da Série B do Brasileirão, você pensa assim, seria o Internacional? Jamais, é o Paysandu liderando, G4 ainda tem Juventude, CRB e Guarani, Figueira tá colado ali, o quinto colocado. Depois tem Santa Cruz, América Mineiro, Paraná, ABC e o Internacional, que perdeu pro Paysandu 1-0, é só o 10º colocado. Vai abrir não o olho, não abre o olho não. Tá achando, não, mas tem tempo, vai atrás disso. Depois vem Ceará, Vila Nova, Londrina, Oeste, Boa Esporte, Brasil de Pelotas, o Boa Esporte, adversário do Figueira amanhã, jogo 7h15 da noite no Scarpelli. Z4 com Goiás, Fluverdense, Náutico e Criciúma, o Lanterna. Olha, já deu largada, viu, seu Aloysio? Já deu largada na Série B do Brasileirão. Criciúma, se não ajustar ali, rapaz... o Juventude, tu disse que o Juventude vai ser campeão? Ele que é do Caxias do Sul, jura que o Juventude vai ser campeão. Mas tá bom então. Arruma Dubai ainda, ó o sonho dele. Vai o quê? Vai passear lá, né? Só pode ser, né? Vamos falar agora da Série C do Brasileirão. Série C que teve jogo também na sexta-feira. O nosso representante é o Joinville, empatou com o Tupi 1-1. E o Jack correu atrás ainda, hein? O resultado não foi bom, hein? Não, e em casa a Série C é um pouco mais rápido, né? São 10 times por grupo. Vamos dar uma olhadinha então, porque o Jack saiu atrás do placar e buscou o empate. Dentro de casa, o Jack começou perdendo para o time aniversariante, o Tupi. Bruno Santos girou e bateu para fazer 1-0 para os visitantes. Mas o Joinville reagiu no segundo tempo e buscou o empate. Bruno Rodrigues saiu do banco para deixar tudo igual. Fim de jogo, Jack 1, Tupi também 1. Vamos colar já a classificação. O Joinville tá de boa, apesar do empate em casa. Rapaz, aquele gol ali também é bizonho, né? O cara botou lá na área, todo mundo bateu cabeça. G4 com São Bento, Joinville, Botafogo e Ipiranga. É o segundo, Jack. Tá de boa, não dá pra desesperar, né? Depois vem Tombense, Bragantino, Volta Redonda e Macaé. O Z2 do grupo B com Tupi e Mogi Mirim. Lembrando que os 4 melhores passam a próxima fase da competição. É claro que agora o Joinville, que na próxima rodada vai jogar com o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo que é domingo, 6 da tarde, vai precisar ir buscar pontinho caso queira permanecer no G4, que é fundamental para ficar de boa, fazer um trabalho tranquilo. E agora é a Série D, já estamos na segunda rodada da Série D do Brasileirão. Tem time que foi do céu ao inferno, do inferno ao céu, questão de 90 minutos, Mu. Olha só. São Bernardo venceu o Inter de Lages 1-0 no sábado. Aí nós tivemos o Brusque ganhando em casa do 15 Piracicaba por 3-1. E o Zequinha, o São José, meteu 4 no metrô Bala do Vale. Ah, que pena, cara. E aí, com isso, a situação da tabela de classificação a gente vai ver na sequência, porque antes, vamos acompanhar o Inter de Lages, que foi derrotado pelo ABC, mas a classificação já tá aqui? Vamos para a classificação então. Olha lá, a Série D tá assim a classificação. Tem o Brusque, depois vem o São Paulo Operário e o 15 Piracicaba. Isso o grupo 15. Grupo 16, nosso representante Inter de Lages, o segundo também estaria classificado na próxima fase, assim como o Brusque. Aí o grupo 17, apenas o Metropolitano fazendo essa fiasqueira, mesmo com 3 pontos, hein? É o quarto colocado, lanterna do grupo, apenas 2 rodadas até aqui. A gente tem na mão lá o gol já? Dessa Série D? Vamos dar uma olhadinha então, o Inter de Lages que saiu perdendo. No Tio Vida, o Leão Baio não conseguiu sair com a vitória. Paulo Marcelo pegou esse rebote e deu a vitória ao São Bernardo. Fim de partida, Inter de Lages 0, São Bernardo 1. O Brusque recebeu o 15 de Piracicaba e saiu na frente com esse golaço de Carlos Alberto, 1-0. Wilson Júnior ampliou 2-0 Brusque.
E o Wilson Júnior, de novo ele, fez 3-0. O 15 ainda descontou com Carlos Alberto. Mas mesmo tendo um pênalti a favor, o time visitante não conseguiu mais marcar. Fim de jogo, Brusque 3, 15 de Piracicaba 1. E defesaça ali, hein? É o Rodolfo, né? Aquela da penalidade ali, o cara defendeu o pênalti, na sequência ainda conseguiu salvar a pátria do Jack. Lembrando esse jogo aí do Inter de Lages, foi no ABC Paulista, jogo contra o São Bernardo. Bonito é o estádio lá, viu, Mu? Tive uma vez acompanhando o jogo do Avaí lá, Avaí São Caetano. Ó, aí teve gol e tal, aí é lá mais pra frente um pouquinho, quando acontece a penalidade, o rapaz vai cobrar. Ó, categoria Golaço. também, hein? Né, Mu? Golaço, Campo golaço. ruim. Aí, esse é o lance, né? Que vai rolar penalidade? Não, é Foi o gol. e o pênalti. Agora sim, gol. Ó, defendeu na sequência. Mais uma. Mandou bem, mandou bem. Foi a queima-roupa. E agora espaço para a terceira divisão do Catarinense. Você só acompanha aqui. Resultados na tela para você. Temos o Porto, que perdeu para o Curitibanos, 3-1. Blumenau, 3-1 no Imbituba. O Caçador fogou nessa rodada. A gente vira a página para mostrar agora a classificação da Série C do Campeonato Catarinense, que está assim, com 5 times que disputam. O Blumenau, o Beck, segue na liderança, depois temos Imbituba, aí na sequência vem o Curitibanos, Porto e Caçador. Lembrando que apenas o primeiro colocado, viu, Mu? O campeão. Só 5 times. É, exatamente. Só 5 times. Apenas o campeão, primeiro colocado, passa para a Série B do Campeonato Catarinense, equivalente à nossa segunda divisão. E eu já chego aqui ao lado de Cibele Fávero para saber sobre a interatividade. Muita participação dos nossos telespectadores e recebemos muitas perguntas para a entrevista do próximo bloco, que é com o prefeito de Biguaçu. Muitas mesmo, a gente vai tentar fazer todas ao vivo com o prefeito. E sobre o esporte, muita participação também. Cadê? Odimar e família mandando um abraço e dizendo que hoje é jogaço na Arena, Chape 2-0 no Avaí. E pergunta o que você acha do placar, Gustavo. Olha, é difícil a gente ter bola de cristal, né, pra saber o placar assim, mas eu acho que a Chapecoense jogando em casa torna-se favorita principalmente pela sequência de jogos que vem fazendo, né? E principalmente também pela sequência de jogos que o Avaí vem fazendo. E aí a Chapecoense com 4 jogos de vencibilidade, sendo 3 vitórias consecutivas, olha, é de se respeitar. Ailton Martins, Grande Florianópolis, Enilson de São José também participando com a gente. E o Diego de São Martinho tá mandando um abraço, um beijo para a esposa dele. E diz que acha que hoje o Avaí vai dar um biquinho lá em Chapecó e trazer 3 pontos. Ele gostaria também de mandar um beijão para a esposa, Mariane, dizer que ama muito e agradecer pelos filhos que ele tem com ela. Francisco, Maria Clara, pois ontem completaram 12 anos de casamento. Parabéns! Que legal. Sigam conosco aqui. Declaração ao vivo, manda o seu recado, é isso aí. E depois do intervalo tem entrevista, então, com o prefeito de Biguaçu. E a gente aguarda a sua participação. É isso aí, 12h, 56 minutos, a gente volta já. Meio-dia 58, voltamos com Meio-Dia Catarina e vamos dar uma olhadinha como é que está a movimentação do trânsito nas pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles. Olha lá, para entrar na ilha de Santa Catarina, através da ponte Pedro Ivo Campos, a movimentação é um pouco mais intensa, mesmo assim sem filas. No sentido contrário, ponte Colombo Salles, o trânsito é absolutamente normal. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Biguaçu, Ramon Vollinger. Prefeito, muito obrigado pela sua presença. E a Cibele já tem a primeira pergunta para lhe fazer, com certeza. Com certeza. Obrigado pela sua participação, prefeito. Vice-prefeito antes, reeleito como vice-prefeito. Como o senhor encara esse desafio de continuidade da gestão? Boa tarde, Cibele, Gustavo. Boa tarde quem está nos assistindo. É realmente um grande desafio. Eu pude, na minha longa jornada já de 5 mandatos, né, agora como prefeito efetivo, assumi antes pela renúncia do Castelo, pude aprender bastante, fiz um estágio probatório e agora estou muito preparado. Isso que eu sempre falava para a população. Eu estou agora preparado para tocar a cidade e tenho muito desafio nesses 4 anos. Eu não encaro como uma continuidade, eu encaro como um novo desafio, né, mas agora mais preparado, mais experiente e mais convicto daquilo que a gente tem que fazer. Entre as suas principais demandas estão obras. Em relação às ruas, os buracos das ruas, a gente recebe muita reclamação, às vezes acaba até indo fazer matéria naquela região
E agora, com as chuvas, eu acredito que tenha piorado um pouco. O que a Prefeitura vai fazer para melhorar essa situação? Nós estamos numa constante manutenção das ruas, das estradas. Nós tivemos um problema sério semana passada, porque nós temos uma grande obra lá em Biguaçu, que é um anel viário, e ele está afetando muito o entorno dessa obra, está afetando muito as estradas vicinais. Então está complicando bastante. Vemos na comissão da Assembleia Legislativa cobrando da empresa, cobrando da autopista essa manutenção. Estamos fazendo também por nossa conta, né? Isso é uma constante. Manutenção é uma coisa que tem que ser feita periodicamente e a gente investe muito nisso, contratando mais mão de obra, mais material. O problema nas ruas de asfalto é que com uma semana chuvosa como essa, não se tem matéria-prima para poder fazer os reparos. Então, eu recebi hoje do secretário de obra interino, que o meu secretário está fazendo uma cirurgia, de que só quarta-feira que vai ter asfalto para a gente poder fazer esses reparos. Então isso atrapalha um pouco, as pessoas ficam um pouco aflitas, né? E a gente pede paciência, pede calma, a gente sabe o que tem que fazer, então na demanda para poder atender todo mundo. Por enquanto, paciência, então. É verdade. Prefeito, muito obrigado pela sua presença, antes de mais nada. E também gostaria já de lhe perguntar o seguinte, chegando muitas perguntas já no WhatsApp, tá? Já lhe adianto isso, daqui a pouco a gente abre espaço no WhatsApp. Mas as prefeituras da Grande Florianópolis, como um todo, elas são unidas no sentido, independente do partido político, de ter de fato essa consciência da região metropolitana da capital ou não? A gente sempre tenta o máximo de união. Nós temos uma conversa boa com o Jean, com o Camilo, com a Adeliana, com o Juliano, com o Geraldo, os municípios do entorno, né, da Grande Florianópolis. A gente sempre tenta resolver os problemas em conjunto, seja a mobilidade urbana, seja o lixo, seja o abastecimento de água, ou seja, aquilo que for de comum, né, a gente sempre tenta ajudar. Eu sou sempre parceiro e estou aí à disposição para conversar sobre isso. Aquelas obras, como eu falei, as obras do anel viário, por exemplo, é um assunto que não depende só de Biguaçu. Ela atinge também São José, atinge Palhoça. Então a gente tem que estar junto. Acho que todo mundo unido tem mais força para resolver os problemas. O senhor falou no lixo. A gente acompanha, no início do ano teve muitos problemas em relação à coleta de lixo. Inclusive, há um tempo existe um histórico de pressão em relação se os municípios seriam todos atendidos. Houve até a situação de talvez até interditar o aterro. Como é que está a situação hoje com essa nova empresa que vai operar? Nós fizemos uma nova licitação por força legal, né? Ganhou uma empresa que não é a mesma que trabalhava há tantos anos em Biguaçu. Estamos com grandes novidades, a coleta noturna, né? Que será um grande pedido da população. Também a coleta por containers, né? Tirando esses sacos de lixo que estão aparecendo na televisão no meio da rua, fazendo tudo containerizados para poder dar uma cara nova para as ruas, fazer noturna. E também uma outra licitação que a gente fez é a coleta seletiva. Em breve, a população tanto aguardava, a gente já teve que tirar, agora vai voltar novamente a coleta seletiva, mas antes dela voltar, ela vai ter um grande trabalho educativo, um trabalho social nas escolas, nas entidades, nas igrejas, para poder realmente fazer com que as pessoas tenham maior informação sobre a coleta seletiva. A coleta de lixo, eu estou muito esperançoso que ela vai agora funcionar ainda cada vez melhor, mas temos que ficar fiscalizando, esse é o nosso papel. A prefeitura tem que ficar, se existe uma empresa que presta serviço recebendo dinheiro público, ela tem que ser fiscalizada para poder prestar um bom serviço. Prefeito, Alexandre Godinho, via WhatsApp, é quem lhe faz a pergunta. Faltam empresas de grande porte que possam promover empregos dentro do município. E o desemprego preocupa. O que fazer, prefeito? Olha, eu assumi a prefeitura em dezembro de 2014 como prefeito. Eu era vice-prefeito, assumi como prefeito. Desde então, a gente atravessa uma grande crise financeira que assola todo o país. Nós temos trabalhado muito no incentivo de empresas. Estamos recebendo uma grande empresa aqui da Grande Florianópolis que vai trazer muitos investimentos em Biguaçu, que vai inaugurar agora em agosto. Pode dizer o nome, prefeito? Que é o Centro de Distribuição do Queires, né? Todo o centro de distribuição sairá de São José e irá para Biguaçu. E vai gerar emprego. Em torno de 300 empregos. Direto. Uma obra de 40 milhões de reais, um grande empreendimento que a gente se orgulha muito de ser em Biguaçu. Temos outras empresas vindo, até empresas internacionais. Temos uma empresa alemã e uma empresa indiana que estão querendo vir para o Brasil, estão querendo colocar suas unidades aqui, mas estão aguardando. Agora que um cenário nacional estava dando uma melhorada, piorou de novo. Tem que dar uma segurada. A gente tem que investir também, não só nas grandes, nós temos que dar incentivos aos pequenos, né, os pequenos empreendedores. E a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ela faz esse trabalho, esse canal direto com as empresas, na abertura do MEI, no programa Pro Emprego, ou seja, dar esse suporte, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Em relação à saúde, começando pelo hospital, o hospital teve um entrave em relação a verbas
e também em relação ao atendimento, Grande Florianópolis, que teve um tempo que os pacientes ficou na dúvida se o hospital receberia ou não, ou ficaria restrito a Biguaçu. Qual que é a situação do hospital hoje? Hoje o hospital funciona muito bem, ele atende 22 municípios da Grande Florianópolis, ele recebe recursos apenas federais, né, são 1.240.000 aproximadamente por mês, e ele atende cerca de 300 cirurgias por mês de baixa e média complexidade. Então o hospital está indo muito bem, pelo recurso que ele recebe, está atendendo muitas pessoas. Eu tenho números que apontam 98% de satisfação no atendimento do hospital. Isso foi uma grande vitória. Biguaçu é uma referência na saúde. Claro que não é 100% bom, que ninguém é 100%, mas a gente tem um hospital, nós temos a UPA 24 horas, nós temos mais um posto de saúde para abrir agora, que é o posto de saúde do Prado, que esse posto de saúde é a minha meta para esse ano. Ele teve um probleminha no terreno que foi feito, o terreno é de difícil acesso, então a gente agora está licitando a questão do acesso, o terreno fica mais alto e tudo mais, mas fazendo esse acesso, o posto já está pronto, os móveis estão comprados, os equipamentos, e porque nós temos que, a saúde ela trabalha com o setor do hospital, né, a emergência, que é a UPA 24 horas, e a rede de atenção básica, que são as unidades nos bairros. Então, fazendo com que a rede funcione, a saúde vai bem. Está funcionando. Está funcionando. E eu quero só para dizer para vocês que o hospital realmente ele é um grande sucesso. Nós temos outros projetos agora para abrir, que é a UTI e a maternidade. Nós queremos ver se conseguimos recursos federais e estaduais que só o município não consegue tocar. Agora, se a gente conseguir esses recursos federais e estaduais para abrir a UTI e para abrir a maternidade, nós conseguimos daí trazer cirurgias de alta complexidade, que é importante também para a região, né? E também a maternidade para nascer biguaçuense, que faz tempo que não nasce biguaçuense, né? É verdade. Antigamente existiam as parteiras, né? Hoje não existe mais, né? Hoje não tem mais. E uma outra curiosidade rapidinho. Emplacamento de carros em Biguaçu, as pessoas estão de fato emplacando os carros em Biguaçu? Sim, que ajuda com o município, evidente? Ajuda também, ajuda. Muito bem, uma outra pergunta aqui, do Rafael de Biguaçu. Gostaria de saber do prefeito Ramon o que aconteceu com as obras da rodovia que liga Biguaçu a Antônio Carlos. Ainda não começaram, sendo que no ano passado foi falado que elas começariam no início deste ano. Está intransitável, diz o Rafael. Excelente pergunta do Rafael. Eu ia tocar nesse assunto, foi bom que ele falou. Semana passada, a gente sempre tem grandes entraves que a gente tem que desentravar. Semana passada, o meu foco foi a questão das obras do anel viário. Essa semana eu não vou descansar enquanto eu não tiver uma resposta do governo do estado em relação a essa rodovia. Hoje, a SC 407 é a pior rodovia estadual de Santa Catarina. Não tem outra pior. E um corredor onde tem a base da Petrobras, onde tem a fábrica da Coca-Cola, onde tem hortifrutigranjeiros, grameiros, turismo de lazer, ou seja, um dos maiores PIBs da Grande Florianópolis, e a rodovia está intransitável. Ano passado a gente assinou o contrato junto com o governador, a empresa vencedora assinou o contrato, só que as obras ainda não começaram, segundo fontes do DEINFRA, não tem recurso para isso. Mas eu entendo e pergunto, e os recursos dos impostos dessas empresas? Não dá para canalizar para essa obra? A rodovia está intransitável. Eu faço um apelo à população, que a gente realmente vai pedir essa audiência ao governador. Se for preciso, não queremos chegar nesse fato, não queremos chegar nesse ponto. Nós vamos ter que interditar a rodovia, ela está intransitável. Eu ainda passo lá diariamente, sábado à noite passei lá com aquelas fortes chuvas e ela está assim, olha, eu tinha mais de 5 carros com pneu furado, com carro quebrado, porque a rodovia está muito ruim. Lembrando que a rodovia é estadual, por isso que o prefeito não pode intervir, mas muito importante a pergunta do nosso telespectador, porque ele mora na região e a referência que ele tem na região é o prefeito. Nós iluminamos... O prefeito que tem que cobrar, né, das demais autoridades. Nós iluminamos toda a rodovia através de recursos da COSIP, hoje ela é toda iluminada. A gente não consegue, por força de jurisdição, entrar na rodovia. A gente não pode roçar, a gente não pode tapar buraco. Isso é questão do Estado. E a gente realmente... essa semana será a minha grande batalha, será uma resposta, pelo menos, de quando vai começar. Se não vai começar agora, então que pelo menos faça um paliativo. Né? Faça um paliativo para poder que aquela rodovia... Isso. Prefeito, o senhor falou aí em rodovia, trânsito. Uma das suas promessas de campanha era um novo sistema de transporte. Como é que está essa situação hoje? Está funcionando? Hoje existe um fato novo, que é a SUDEF, a Superintendência da Região da Grande Florianópolis. Ela está fazendo agora, a Assembleia acabou de aprovar aí o projeto que vai fazer com que a SUDEF comande toda a região, a questão do transporte coletivo da Grande Florianópolis. Nós estamos aguardando. Isso é um ponto do que o Gustavo falou, porque
Nós vamos ter os prefeitos que se unir junto com a SUDEF, nós vamos ter que ficar em cima desse assunto para poder cobrar do governo do estado esse novo modelo que eles querem implantar, né, do BRT, desses recursos da PPP, parceria público-privada, que eles querem aportar para poder fazer os corredores de ônibus. Se imagina um recurso de R$1 bilhão para poder fazer todas as melhorias do transporte intermunicipal. Mas isso não tem prazo ainda? A gente aguarda, né? A gente aguarda os próximos fatos, né? Em relação ao transporte municipal, nós estamos em vias de fazer um novo contrato para poder trazer ônibus nos morros. A gente tem algumas regiões lá de difícil acesso, a gente quer que essas pessoas tenham também acesso ao transporte coletivo, porque é injusto uma mãe vir com a criança com sacola, ter que subir. Então a gente queria ver se essa empresa agora, que fosse assumir e ganhasse o contrato, ela fizesse esse serviço para nós. Pergunta do Marcos, Bela Vista 2, ele pergunta assim: boa tarde, gostaria de perguntar ao prefeito sobre a onda de roubos no interior do município, principalmente nos bairros Fazendinha e Fazenda de Dentro. Meu sogro teve a casa invadida por 3 vezes, a última nessa quinta-feira, e nunca vieram investigar. Bem, aí já é questão direto com a polícia, né? Mas enfim, várias pessoas já passaram por isso e no máximo conseguiram fazer um BO, infelizmente, ou melhor, infelizmente para toda a família que gosta muito desse lugar, nada pior aconteceu. Prefeito, essa situação da insegurança no município, que é um caso que abrange não só Biguaçu, não é exclusivo de Biguaçu, mas como é que o senhor busca combatê-la, tendo perto aí para combater a Polícia Militar? Nós temos, a segurança ela atua em diversas frentes. Nós temos a segurança repressiva, que é a Polícia Militar, que faz o combate, né, da qual a gente está de olho nessa formatura dos quase 1.000 policiais militares. Nós temos um número na nossa cabeça que é 50 policiais para a nossa comarca, seriam 30 para Biguaçu, 10 para Antônio Carlos e 10 para Governador Celso Ramos, que Biguaçu é a sede da comarca. Seria o nosso pedido emergencial. A gente está em contato direto com a Polícia Militar. Nós temos a rede de vizinhos, que funciona muito bem, que são grupos de WhatsApp em bairros, onde tem sempre 2 ou 3 policiais, inclusive o Major Igor, que é o subcomandante lá, e atua nesses grupos, que de fácil acesso. Eu vou dar um exemplo para você. Uma caminhonete foi furtada em Biguaçu e foi achada num desmanche em Santa Amaro. E devido a diversas informações, e aí entra outra frente, que seria a parte da investigação, que cabe à Polícia Civil e também à Polícia Militar, que acaba fazendo, através dos P2, fazendo esse serviço de investigação. O caso desses assaltos no interior, mais eu acredito que seja na parte da investigação, porque você reprimir, você está lá com o policial presente, é um pouco difícil. O município é grande, né? Apesar de que eles fazem rondas, fazem blitz, é importante fazer, mas é importante também essa informação de investigação para poder com que a polícia tenha mais acesso, porque se são casos pontuais, talvez pode ser uma quadrilha que está atuando naquela região, então a gente tem que realmente fazer. O que a gente faz é estar em constante contato com a PM e com a Polícia Civil. Muito bem, tem mais gente interagindo conosco, muito obrigado. Muitas perguntas, hein, prefeito? Que bom. Boa tarde, gostaria de saber do prefeito de Biguaçu, porque todas as praias de Biguaçu têm iluminação pública e a de Tijuquinhas não tem. É o Juliano Miotelo quem faz a pergunta. Nós vamos providenciar. Isso foi um grande diferencial que a gente fez. Nós iluminamos toda a orla do município de Biguaçu. Se você olhar de Florianópolis para lá e quando olhar assim uma iluminação mais forte, pode ter certeza que é Biguaçu. Uhum. Então é importante para a segurança, para a beleza, né? A praia de Tijuquinhas que ele fala ali, tem até um pedaço que era um futuro projeto, antigamente do estaleiro do Aico Batista, acabou não acontecendo. Que bom, né? Então a gente pretende fazer essa iluminação ali também. Quem passa pela BR vai olhar aquela praça ali, nós vamos fazer o orçamento. Em breve nós queremos também fazer a iluminação daquela orla, que é importante também para a população, e que bom que a população quer, porque foi bom. Se foi bom, as pessoas pedem para fazer mais. Funcionou, né? Prefeito, quais são os principais desafios nesse momento? No que a prefeitura trabalha nesse momento? Quais são as principais demandas da cidade? Nós temos demanda na questão de obras, né? Sempre há uma rua a ser pavimentada e a gente busca isso. Nós temos um recurso do Protransporte, onde nós já calçamos mais de 10 ruas apenas em 5 meses, é um número bom, considerado um começo de mandato. Nós temos também a questão da saúde, nós temos que estar em sempre contato com as unidades básicas para o atendimento, para o agendamento de consultas, de exames, né? Isso é uma questão muito grande. Na questão da educação, eu agora vou passar por uma reforma de algumas escolas, que as pessoas me pedem muito, a construção de uma quadra na escola Ruth Reis, a finalização de 3 quadras cobertas que a gente começou, uma no Viegas, uma na escola Olga Borgonov e uma no Donato, né? São
são pontos importantes. Então, são essas áreas que a gente tenta atender. A gente também lançou uma campanha Biguaçu Linda de Viver, que é para trazer mais beleza para a cidade. A Prefeitura está fazendo a sua parte e nós vamos fazer um grande mutirão com a comunidade. Fazer calçada nas casas, limpar a frente da sua casa, os terrenos baldios, os proprietários ter que cercar e limpar esse terreno baldio. Ou seja, se a gente quer ter uma cidade linda de viver, a gente precisa do apoio de todos, não só do poder público. Exato, exatamente. Bem lembrado, prefeito. O Fabrício, ele mora no centro de Biguaçu, está lhe perguntando, pedindo para lhe perguntar, prefeito, sobre o trânsito no entorno da Praça Central. Está quase intransitável, segundo ele, devido ao conflito pedestre-veículo. Em determinados horários, se leva 15 minutos para cruzar a praça, o que dá mais ou menos 700 metros. Tem projeto para semáforos ou outros projetos? Ele pergunta. Tem. A gente já fez uma reunião com a Associação Comercial. É importante os comerciantes participarem desse debate, né? Porque quando você mexe com o trânsito da praça, você vai mexer com retirada de vagas de estacionamento, os ônibus ali talvez precisam mudar um pouco a rota. Então a gente precisa trazer a população para o nosso lado. A gente já fez uma primeira reunião, nós estamos contratando agora uma consultoria de engenharia de trânsito para poder ver o que a gente vai fazer. Eu acredito que sejam mudanças muito significativas, talvez mude a entrada da cidade, ou seja, a gente precisa mudar. Isso é fato. Mas quando se quebra um paradigma de uma mudança de uma rua, de um sentido, ou de uma retirada no estacionamento, sempre mexe muito com a comunidade. Mas precisamos urgente. O nosso trânsito, realmente, devido ao grande fluxo da marginal, principalmente no horário da aula ali, da universidade, ela está trancada, está travada, o trânsito não está andando. A questão das sinaleiras seria um próximo ponto, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, né? A gente está pensando em instalar já 3 sinaleiras em 3 pontos estratégicos ali. Um seria, inclusive, na marginal, como tem aqui no Shopping Continente em São José. Sim. A gente precisaria talvez pensar numa sinaleira ali na marginal de Biguaçu para poder que o trânsito do centro possa fluir melhor. Pode fazer uma pergunta aqui, Sven? Uma última pergunta para encerrar. Rapidinho então, prefeito. Responde rapidinho. Só para não deixar de perguntar aqui um assunto bem importante. A gente volta outro dia também, não tem problema. O Hernani de Biguaçu, ele já coloca, nascido aqui. Faz questão de refrisar. Pergunta para o nosso prefeito como vai ficar o tratamento de esgoto. Começou a obra e até agora nada de concluir, pois a empresa que estava fazendo foi embora. A obra de esgoto ela é uma responsabilidade da Casan, ela que tem a concessão do esgoto e da água em Biguaçu. Perfeito. Contrataram uma empresa e a empresa ela começou bem e de repente começou a fazer muito serviço ruim. Em novembro nós alertamos a Casan que nós não íamos mais autorizar nenhuma frente de obra daquela empresa enquanto ela não fizesse o que ela fez de errado, ela resolvesse o que ela fez de errado. A empresa rompeu o contrato com a Casan, nós estamos aguardando. A Casan já foi notificada pela Ares, que é a agência reguladora. Estamos aguardando que a Casan contrate uma nova empresa para poder finalizar. Um ponto específico, a obra está em questão de tubulações quase pronta, mas faltam as estações elevatórias e a estação de tratamento de esgoto. E aí esbarrou na demanda judicial, por onde a Casan queria fazer a associação de moradores daquela região, impetrou na justiça um mandado para poder suspender a estação. Então a questão da tubulação está quase toda terminada. Falta as estações elevatórias e a estação de tratamento de esgoto e definir aonde vai ser essa estação. Mas isso é uma responsabilidade da Casan, mas nós não fugimos da nossa responsabilidade. Tem que cobrar, né, nós temos que cobrar porque eles também fazem uma concessão no serviço público. Tá certo. São várias demandas, a gente recebeu realmente muitas perguntas. O senhor se demonstrou o tempo todo acessível à comunidade, a gente vai encaminhar as perguntas que os nossos telespectadores mandaram para a sua assessoria, a gente espera um retorno e também vai acompanhar todas as demandas que o senhor passou em relação às obras. Muito obrigada pela sua participação e pode voltar para dar boas notícias em relação ao Biguaçu. Obrigado, Cibele, obrigado, Gustavo. Isso mostra também que o programa está com bastante audiência, eu parabenizo vocês. E a gente está à disposição, a gente tem que responder realmente aquilo que a população pede. Prefeito, muito obrigado, tá? Obrigado. Muito bem, a gente vai para uma rápida parada agora, 1h18. Na sequência tem mais Meio-Dia Catarina com várias outras informações. Sai daí não. Estamos de volta, 1h21 ao vivo, Meio-Dia Catarina para você. Olha, enfrentar a crise tem sido um desafio. A gente falou até agora há pouco com o prefeito de Biguaçu, é um desafio geral, né? Para as prefeituras, empresários, comerciantes. A crise atingiu realmente todo mundo. E nessa hora, saber aplicar as estratégias certas para vender pode ser o caminho para salvar um empreendimento. Esse e outros direcionamentos foram dados nesse sábado no primeiro Congresso Catarinense de Vendas na Capital. Eu fui até lá conferir.
No último ano, com a instabilidade econômica, o Brasil tem sido cenário de apreensão. Inflação alta, juros subindo, o resultado é a desconfiança do consumidor, o que preocupa o mercado. O mercado está difícil, os empresários têm que fazer diferente para poder competir, se manter no mercado. Em meio à crise, podem surgir oportunidades e as estratégias de venda se mostram cada vez mais importantes em um cenário competitivo. E é esse direcionamento que autoridades e especialistas no assunto indicaram neste sábado, durante o primeiro Congresso Catarinense de Vendas na capital. Uma das alternativas que nós temos é o mercado digital. No mercado digital você pode investir muito pouco, menos recursos do que no mercado tradicional e fazer diferente, inovando com outras alternativas, outros canais. Mas não adianta só mostrar a técnica se não mostrar o resultado. Como é que se faz de verdade? As ideias poderosas que eu mostro são baseadas em histórias de vendedores e empresários que estão botando para quebrar hoje no Brasil. Além de dicas para superar a crise e vender mais, histórias de superação inspiraram os participantes do primeiro Congresso Catarinense de Vendas. Como o exemplo de vida de Geraldo Rufino, o palestrante iniciou a vida como catador de latas na periferia de São Paulo, fazendo suas primeiras investidas como empreendedor aos 8 anos. Quebrou 6 vezes e, mesmo assim, nunca levou esses episódios como algo desesperador. Ele conseguiu mudar a sua história e se tornou um exemplo de sucesso por enxergar na crise as oportunidades certas para crescer. Eu venho aqui tentar passar para as pessoas, para elas se empoderarem, para elas acreditarem nela, para acreditar na força que o Brasil, que o brasileiro tem, parar de achar que do outro lado da fronteira é melhor. Cara, eu sou um exemplo vivo que dá certo aqui, que é possível você fazer aqui, que é possível nós fazermos diferença e somarmos aqui. Nesse clima, os participantes receberam dicas e direcionamentos para ter mais autoconfiança, vender mais, superar a concorrência e alcançar o sucesso nas vendas. Vender, de fato, é uma arte, buscar especialização, né? Sibeli hoje de manhã já estava querendo vender caneta para mim, já participou lá do Congresso. Vim sabendo do assunto, vim para a TV sabendo do assunto. Olha só, sábado foi dia do feirão do imposto em todo o Brasil. Em Videira, o Núcleo Jovem Empreendedor da ACIAF alertou sobre a alta carga tributária. Reportagem de Camila Constantini, vamos conferir. O feirão foi realizado no Largo da Estação e, mesmo com chuva, foi possível orientar as pessoas sobre a alta carga tributária paga em impostos. Outros 100 municípios brasileiros também aderiram à campanha. O Feirão do Imposto surgiu em Santa Catarina com o objetivo de passar informações sobre os tributos de forma simplificada. Esse ano, o tema é Chega de Mão Grande. Então a gente está cansado porque o país é um dos países mais corruptos do mundo e é um dos que menos retorna em investimento para a população. Então a gente está cansado de a corrupção levar muitas das partes dos nossos tributos, que já são altos, e não acabam retornando. O feirão é um projeto realizado por jovens empreendedores e empresários do Brasil ligados à Confederação Nacional dos Jovens Empresários, CONAGE. No Brasil hoje, cerca de 200 bilhões são desviados no Brasil por ano. Isso significa 3 vezes recursos que poderia estar indo para a educação, para a saúde, 5 vezes o valor que poderia estar indo para a segurança pública. É alarmante aí os números, né? Uma novidade em Florianópolis está despertando o interesse de muitos dos apaixonados por animais. É, o convênio de saúde para o seu bichinho de estimação já existe, viu? A Danca tem 4 meses e é a companheira de Guilherme. O proprietário da filhote sabe da importância da prevenção de doenças e dos cuidados constantes com a ainda pequena Rottweiler. A prevenção à saúde é essencial, principalmente com todos os exames que o plano cobre, né? Exame de sangue, colesterol, todos os tipos de exame de imagem, tem até a acupuntura no plano. Ela já tem plano de saúde, isso mesmo, um plano de saúde completo para animais de estimação, criado há pouco tempo em Florianópolis e que tem as mesmas vantagens de um plano para pessoas. O convênio dos bichinhos de estimação é composto por 3 planos e eles variam de preço e cobrem desde vacinas até cirurgias e internações. Os atendimentos são feitos em clínicas credenciadas como esta. Paga uma mensalidade, recebe um cartãozinho, assim como é feito no plano de saúde humano, e através desse cartão e desse acesso ele pode procurar qualquer um dos
órgãos credenciados, clínicas, hospitais, laboratórios, em fazer os procedimentos. A ideia é que o plano ofereça assistência com preço acessível aos pets de forma organizada, planejada e preventiva, o que, segundo esta veterinária, é primordial para a boa saúde dos animais. Não trazer somente quando o animal está com algum problema sério, não deixar isso acontecer. Hoje a gente trabalha mais com isso mesmo. Muito legal, o acompanhamento aí do pet. E para quem um dia pretende ter bichinho de estimação, lembre-se desse gasto, né? Olha só, sexta-feira teve show do Gustavo Lima e o Gabriel Chiru teve lá acompanhando, Sibeli. A gente deu ingresso aqui. Vamos conferir então a cobertura do show do Gustavo Lima na sexta. Um dos mais frenéticos do sertanejo universitário veio, movimentou multidões e fez a galera surtar. Nessa turnê, ele quer provar que, além de 50% romântico, ele também é 50% baladeiro e fanfarrão. Tem que ser baladeiro, é isso aí. Qual que é a emoção de vir no show do Gustavo Lima com promoção da Band FM, minha filha? É maravilhoso. Eu sempre gostei dele, desde sempre, então... Pra mim é maravilhoso. O Gustavo Lima hoje é nós, né? Showzaço, parabéns aí a Band, cobrindo esse evento aí do Gustavo Lima aqui no Petri. Sensacional, mais uma vez, sempre junto e ligado com vocês. Mas vocês acham que, sendo promoção da Band FM, eu não estaria lá no camarim dele? Ah, meus amigos, com certeza eu estava lá e falei com o cara. Cara, como é que tá essa pegada agora do trabalho novo chegando? Você quer provar que ainda tá na pista ou não? Qual é que é essa pegada nova aí? Não, agora já é o contrário, né? Vamos fazer música pra quem tá na pista, né? E pra quem tá apaixonado, porque agora já não dá pra colocar a vida pessoal mais nesse jogo aí. Não dá pra brincar. Não dá pra brincar mais, né? Mas é incrível, cara. Acho que já estamos completando quase 10 anos já de sucesso e é sempre gostoso, sempre gravar novos trabalhos. Aquele frio na barriga sempre volta. Tem que ter. O dia que você perder, perde a graça. Cara, abre o portão que eu cheguei pra galera da Band agora, só pra saideira e lascar. Ó. Abre o portão que eu cheguei! Ih, Gogó de ouro, valeu, Gustavão, é nóis, quebra tudo. É nóis. O Gustavo Lima! O Gustavo Lima! O Gustavo Lima! Bacana, bacana. Chiru se divertindo. Super animado o show, né? Gustavo Lima aqui na capital. Registrada a passagem do cantor, então. Bom, a gente fica por aqui. Amanhã tem mais Meio Dia Catarina. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês hoje, que em especial foi muito numerosa, né, Exatamente, Gustavo? o pessoal participou demais. Hein? Muitas mensagens, muitas perguntas para o nosso entrevistado e mensagens carinhosas em relação ao programa. Obrigada mesmo, continue conosco. É isso aí, ó. Meio Dia Catarina de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, lembrando sempre, é do 12h30 até 1h30 de segunda a sexta. Um forte abraço para você, uma ótima segunda e até amanhã. Até amanhã.